Hello, titia chegou, minha gente, e chegou para fazer aqui os comentários do áudio do Vital do último sábado, dia 7 de dezembro de 2024, com o título Por que viemos à Terra? A proposta da consciência, né? Na verdade, foi um áudio onde o Vital respondeu duas questões bastante complexas, né? De comentários, dúvidas que os inscritos do canal dele acabaram enviando para ele, e obviamente muitas questões realmente são impossíveis de serem respondidas num comentário, seja aqui no YouTube ou no próprio Facebook, onde o Vital, né, mantém a sua página. Enfim, uma delas foi justamente essa, né? Se nós somos provenientes da fonte, consciências, somos um átomo semente, somos perfeitos, para que vir aqui experienciar? Essa é uma dúvida que muitos têm. E sim, nós somos provenientes da fonte, nós somos centelhas divinas, nós somos um átomo semente, e esse átomo semente é uma potência energética que jamais teria condições de vir experienciar aqui o que nós estamos experienciando. Não só esse átomo semente, como as superalmas, que são, 12, o átomo semente se divide em 12 superalmas, que se dividem em mais 12, e que se dividem em almas, e que se dividem em fractais. É uma infinitude. Nós não sabemos quantos fractais ou quantas almas pertencem à nossa mônada. O fato é que essas versões mais elevadas não teriam condições de experienciar o que nós experienciamos em terceira dimensão. Então, nós estamos aqui também colaborando para o próprio processo da nossa mônada. E vejam, eu uso muito essa frase aqui, Deus cria através da sua criação. E é verdade. Deus não é aquele ser que... não é monopoliza a palavra. Sabe aquela pessoa que não delega? Claro que Deus não é uma pessoa, mas sabe aquele ser que não delega? Deus não tem nada a ver com isso. Deus cria as leis, ele estrutura, estruturou de uma forma para que a sua própria criação tivesse condições de dar continuidade nesse processo. Nós criamos planetas, nós criamos estrelas, nós realmente, mais uma vez concordo aqui, a gente não tem noção do que nós verdadeiramente somos. Óbvio, nós estamos com a nossa consciência um tanto quanto embotada. Mas tudo nesse universo é consciência. Todos os reinos da Terra são consciências. A Terra é uma consciência, a galáxia é uma consciência, o universo é uma consciência, tudo é consciência. Tudo é parte da consciência divina. E se nós estamos aqui na Terra, nós estamos aqui para levar a nossa mônada das experiências que nós vivenciamos, porque isso nunca foi experimentado por ela. E vejam, a mônada, as nossas versões superiores conseguem acessar, obviamente, o que a gente experiencia, mas nós não conseguimos acessar o conhecimento, as vivências das nossas versões superiores. Nós não daríamos nem conta. A gente mal dá conta de uma vida em terceira dimensão. Muitos dos conceitos, explicações e informações que chegam falando de dimensões superiores, a gente tem uma certa dificuldade de compreender. Imagine se a gente acessasse de verdade, todo o volume, boa parte do volume de informações das nossas versões mais elevadas. Não daríamos conta. Como eu disse aqui, a própria questão do fractal, eu já falei para vocês, meu Deus, como eu demorei para entender o que é isso. Mesmo essa informação super recente que o Vital trouxe nos últimos dias, da nossa matriz original, de que a gente tem condições de acessar uma matriz original perfeita para se autocurar, são informações que requerem tempo, reflexão, entendimento, aceitação e mesmo soltar muitos pré-conceitos que a gente carrega e muitas crenças. Então é todo um processo. Então mesmo essa questão de entender os processos da própria mônada e dos fractais também demanda tempo. Nós estamos aqui, como ele disse, o fractal de alma é um operário
da mônada. Ele realiza aquele trabalho que a mônada em si não teria condições de realizar. E que maravilha! Olha como isso é profundo e rico, né? Para quem realmente ainda tem alguma dúvida quanto à sua importância enquanto alguém encarnado nessa vida, mais uma vez aí a lembrança de que nós estamos aqui colaborando também com o processo de criação, que nós estamos aqui também colaborando com o próprio processo de ascensão do planeta, trabalhando a nossa ascensão. E mais, aquilo que a gente experiencia é assimilado pela nossa mônada, mas é também transferido para outras. Aliás, o que nós aprendemos e o que outros fractais que a gente nem imagina onde estão e quantos são, todo esse aprendizado desses nossos fractais são repassados a essas versões mais elevadas. É um assunto que realmente demanda muito estudo e uma mente livre, verdadeiramente livre para entender, porque não há como a gente se aprofundar nesse tipo de assunto se a gente realmente não abrir a mente para entender. Deixa eu ver aqui se faltou falar alguma coisa. Assim, só para concluir essa questão da consciência, né, do que a gente vem fazer aqui. A consciência, quando sai da fonte, ela leva todas as informações. E mesmo se subdividindo, essas informações estão aqui. Se a gente começar a entender de fato isso, se aprofundar nisso, e principalmente exercitar isso, a gente vai chegar exatamente naquilo que Jesus disse, né? Nós somos deuses. Nós somos capazes de realizar coisas incríveis e inimagináveis. Nós somos uma fagulha de Deus neste plano físico. Nós somos. Nós somos esses seres incríveis, corajosos, que estão aqui nesse momento para fazer a diferença. E este fazer a diferença, obviamente vai ser refletido lá fora, mas a maior diferença que a gente faz é aqui dentro. Eu comigo. Procurar a minha melhoria, o meu aprimoramento, sabendo que eu sou um fractal de versões muito mais elevadas de alma, que eu sou perfeita. E é para a perfeição que eu estou trabalhando para voltar, ou seja, ela já habita em mim. Mas este experienciar um mundo 3D tão distante da fonte foi um trabalho que eu me propus a fazer, porque eu sabia qual era o objetivo final. Se eu me propus, é porque eu dou conta. Isso me fortalece. Ninguém me jogou aqui ao acaso ou me obrigou a vir para cá. Eu quis vir. Se eu quis, como eu disse, eu dou conta de fazer. E a segunda pergunta, né, de uma senhora casada com um narcisista que agora está entrando num quadro de demência, e ela perguntou, né, ao Vital se ela o abandonasse, se isso geraria algum problema. Na verdade, a pessoa, quando pergunta isso, ela busca uma resposta, até mesmo para validar uma decisão que ela já sabe qual é. Mas a questão é que ninguém de fora pode responder as nossas questões. Isso seria até uma interferência, né, no livre-arbítrio. Muitas pessoas hoje convivem em relacionamentos narcisistas, sejam familiares, afetivos, enfim. E o narcisista, né, como o Vital falou, embora às vezes ele tenha traços, né, de psicopatia, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Ainda assim, ele tem consciência do que ele faz e o que ele faz para manipular quem quer que seja. Ele tem o domínio, muitas vezes, da situação a ponto de realmente escravizar, entre aspas, a sua vítima, porque a gente sabe que não existe vítima, mas vamos usar esse termo. Ele escolhe a dedo. E muitas vezes, para o convívio com os demais, é uma pessoa altamente afável. Mas quem convive conhece aí a verdadeira face. Ou uma delas, já que ele, no mínimo, possui aí duas facetas.
Esse é um entendimento, obviamente, né, real. Mas existem questões que muitas vezes a gente acaba não comentando ou não querendo acessar, que é o aspecto espiritual da coisa. E nós sabemos que não existe vítima nem algoz. E nós sabemos que todo desequilíbrio precisa ser reequilibrado. Você vê que tem um dado momento do áudio do Vital que ele pergunta, né, para a senhora que mandou o questionamento para ele, né, qual é o seu papel enquanto esposa, né? Será que você tem algum débito? Ele não é o causador dos seus problemas, ele pode ser simplesmente o instrumento que está te permitindo quitar os débitos que você mesma pediu para quitar. Gente, esse é um pensamento que eu sei que em algumas pessoas causa até revolta, porque a pessoa ela acha que quem está falando isso a está acusando. Quer dizer que a culpa é minha? Em momento algum, a palavra culpa é mencionada. É bem o que fala o Ho'oponopono, né? Assumir a responsabilidade, por isso que essa técnica é tão fantástica. Eu assumo a responsabilidade. E eu agradeço a oportunidade disso estar vindo à tona para que eu possa curar. Então, quando a gente realmente olha a vida sob uma perspectiva que inclua as questões espirituais, muita coisa começa a ficar mais clara e eu diria que até mais leve. Pode não mudar a situação em si, mas muda a nossa forma de lidar com aquilo. Então, todas as vezes que a gente enfrentar uma situação de desafio, a gente obviamente pode e deve fazer de tudo para reverter aquilo, para harmonizar aquela situação, para que aquilo se resolva. Perfeito, tá tudo certo. Mas a gente não pode esquecer que o universo não erra de endereço. Se tem um sistema de endereçamento que funciona 100%, é o do universo. Então, se chegou, é para mim. Esse para mim pode ser por uma quitação de débito, né, ou karma negativo, como as pessoas costumam dizer. Pode ser uma missão, eu posso ter pedido. Ou eu posso até ter me colocado como alguém disponível para ajudar essa pessoa narcisista. Vamos lá. Só que ao invés dela fazer o trabalho que cabe a ela acaba caindo no mesmo... Eu vou dizer o mesmo erro, eu não queria dizer erro, mas eu vou usar essa palavra. Acaba caindo no mesmo erro. Não é karma, não é missão, não. Eu me prontifiquei a vir. São N possibilidades. Mas realmente subir um pouquinho e entender que existe toda uma questão espiritual que envolve tudo, acaba facilitando. A pessoa perguntou se ela, né, a questão do abandono, e ele fala, abandonar nunca é uma opção. Até porque você pode abandonar e dali a pouco você vai ter que lidar com um sentimento ainda pior, que é a culpa. Gente, culpa é um modo de autodestruição hard. Muita gente acaba por cair mesmo, né, numa situação muito complicada por conta da culpa. Então, abandonar não é a melhor saída, mas existem alternativas, né? Então, uma pessoa que é narcisista, num quadro de demência, ela pode se tornar altamente perigosa, né? Como o Vital comentou, porque isso pode colocar até em risco a vida da pessoa que está com ela. Agora, o que se pode fazer? Buscar um lugar para onde ele possa ser encaminhado? Buscar um tratamento que o deixe mais tranquilo, né, à base de medicamentos? E aquilo, né? A solidariedade, a caridade, ela soma pontos. Não porque a gente faça caridade, eu vou fazer caridade porque aí eu vou ganhar muitos pontos na contabilidade lá do universo e vou ascensionar. Isso aí não é caridade, não. Isso aí é barganha e interesse. É estar diante de um quadro tão difícil como esse e agir com o coração, com a compaixão. Olha, eu não tenho, como ele disse, eu concordo plenamente. Ninguém precisa ficar convivendo numa situação difícil, lidando com dores emocionais principalmente. Não. Mas você pode resolver sem gerar ainda mais dor. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece de fazer em momentos de crise
É justamente o quê? Acessar o quê? O nosso eu superior, a nossa divindade. Então, quando vem aquela situação complexa, quando vem aquele momento doloroso, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei. Dá uma conversa com o teu eu superior. Ele é a nossa versão, né, divina mais próxima. Ele é a representação do divino mais próxima de nós, porque nós somos, né, nós estamos nessa linha. Como eu posso dizer? Não é hierarquia a palavra. Eu vou usar a palavra descendência. Nós somos descendentes, não é bem essa palavra, mas eu acho que, na falta de outra para que eu possa ilustrar para vocês, nós somos descendentes. Nós viemos dessa versão superior. Então é a ela que nós precisamos recorrer. Em momentos de crise, de dificuldade, de falta de discernimento, clareza. E é também a ele que nós devemos recorrer em momentos de alegria, de gratidão. Trabalhar o eu superior, acessar o eu superior é um dos exercícios mais importantes que a gente pode realizar. Nós estamos aqui atravessando lições muito profundas, onde realmente os nossos porões estão sendo limpos. Por isso que muitas experiências realmente de liberação de traumas, de memórias, muitos relacionamentos muito conturbados muitas vezes, porque já vieram, né, dentro de um plano onde precisariam ser harmonizados, muitas situações de desafios, justamente porque esse é o momento de zerar essas pendengas ao máximo que nós pudermos, se não tudo, que ao menos a maior parte. Quando a gente está muito absorvido num problema, passando uma situação muito complicada, dificilmente a gente tem a clareza de entender que existem possibilidades. É nessa hora que a gente precisa o quê? Serenar a mente, silenciar a mente para ouvir o coração. É pelo coração que a gente ouve o eu superior, que a gente ouve a divindade, que a gente ouve o divino, que a gente ouve Deus. E sabendo ouvir essa voz, dificilmente a gente vai ser guiado por um caminho ruim, ou por um caminho que vai nos desviar daquilo que é bom para a gente. Esses exercícios que nós estamos realizando, né, nesses últimos momentos de terceira dimensão, com certeza tem o objetivo de aflorar em nós a compaixão, o amor, o respeito, a gratidão, a solidariedade, como nós sabemos. E isso só pode ser exercitado no dia a dia, na vida real, não na ficção. Diariamente nós recebemos muitas oportunidades de exercitar todas essas virtudes da alma. Que a gente tenha sabedoria para realizar aquilo que é preciso e para saber pedir suporte, né, aos seres mais elevados quando a gente não tiver condições de resolver sozinhos. Quer dizer, desamparado, ninguém está, a gente sabe disso. Certo, minha gente? Fica aí então os comentários, né? Ficam os comentários do texto do Vital. Por que viemos, texto não, áudio. Por que viemos à Terra? O propósito da consciência do último sábado 7/12/2024. Fiquem com Deus. Um grande beijo